Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma, comida simples e caseira com cardápio variado de segunda a sexta. E aos sábados tem uma deliciosa feijoada. Self-service à vontade sem balança. Rua Fortunato Lopes 61, bairro Santa Luzia, Pitangui. Delivery das 10h30 da manhã às 2 da tarde, sem taxa de entrega. Peça o seu almoço pelo Telezap 991 24 84 75. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma. Olá, tudo bem? Ricardo Elbech aqui para mais um Pitanguense do Dia. Esse podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho, pelo patrimônio, mas também pelas pessoas que são. E o meu convidado neste episódio é o Edson Eduardo Souza. Ele que nasceu na cidade de Piuí no dia 7 de setembro de 1970. Ele é instrutor e coordenador de resgate, nomeado como Comandante Edson pela Associação Humanitária de Serviços Sociais Voluntários de Pitangui e também pela Volunter Minas, que é a Associação Estadual de Bombeiros de Resgate Voluntário de Minas Gerais. Olá, Edson, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Pitanguense do Dia. Muito obrigado por aceitar o convite para ser o nosso entrevistado hoje. Então, Ricardo, eu que agradeço demais a você e toda a equipe maravilhosa que está atendendo super bem a gente aqui. A gente sabe o trabalho que dá, né, fazer um podcast. Então, assim, agradecer a vocês mesmo e o prazer de poder expor para o pessoal o que a gente faz, quem é o Edson aqui em Pitangui. Bacana demais, muito obrigado. É uma honra para a gente. E aqui, a gente começa sempre lá do comecinho perguntando do jeitinho bem mineiro. Você é filho de quem? Então, rapaz, é uma história espetacular. Eu, às vezes, até falo, me engasgo quando eu falo da minha história. Eu sou filho da dona Neide, lá da cidade de Nova Era, onde meus pais moram lá, e a minha mãe é conhecida como Dona Teteca. Teteca porque, segundo ela tinha uma vida passada que era de uma poetisa. Thelma Teles Cascudo. Então, é o apelido dela desde criancinha, Teteca. E minha mãe é uma poeta espetacular, uma poetisa. Então, ela tem alguns livros já aí lá na nossa região. E é uma cantora, era cover da Ângela Maria. Então, minha mãe é maravilhosa. Eu falar da minha mãe é complicado, né? Um homem que aposentou em cima de uma patrol na época que fazia as estradas das zonas rurais e sofreu um acidente terrível, a máquina caiu no rio com ele como ajudante, aí o colega acabou falecendo. Depois teve um problema de diabetes, acabou amputando o pé, depois foi amputando a perna, e mesmo assim ainda a alegria dele nunca deixou, Ricardo. E o mais interessante, meu pai e minha mãe eram professores de gafieira. Então você imagina. E aí, nessa união, nasceu 14 filhos. E o Edson é o caçula de toda essa história. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque desses 14 filhos, o caçula também se tornou um professor de dança de salão, que é um projeto que nós temos aqui em Pitangui, no Centro Social, toda sexta-feira. E a gente tenta fazer a alegria da galera lá com o projeto Vem Dançar Comigo. Que legal. Quanta história, hein, Edson? Então, bastante história, bastante história. Eu falo muito isso, né? Meu pai nos criou. Meu pai era daquele sistema, Ricardo, que o pai batia na gente. Mas hoje, de nossos 14 filhos, a gente tem um orgulho de poder falar isso, que antigamente, aquele couro, aquele famoso tapinha que você ganhava, hoje são homens perfeitos, homens honestos, homens de caráter, tá? Então, assim, a minha irmã, foi a primeira que nasceu, foi a Cida, que é a minha irmã, que me criou. Ela é a primeira e a última, né? Então, você imagina a história toda aí. E aí, com tudo isso aí, a gente fez uma história maravilhosa aí. Então, todo mundo sabe cozinhar, todo mundo sabe fazer parte de mecânica, parte de elétrica, a gente faz um pouquinho de tudo. Então, o pai ensinou isso pra gente. Sim. É onde que eu falo hoje com os jovens que estão hoje, nessa nossa época. Os que nasceram na época de 70 e 80, né, é diferenciado da época de quem está nascendo hoje. Essa é a realidade. Mas, assim, orgulho do pai e da mãe que eu tenho com muito prazer.
São diferenciados em muitos aspectos, né? E eu não poderia deixar de perguntar, Edson, embora a parte profissional, a gente ainda vai chegar nela daqui a pouquinho na nossa conversa, não posso deixar de perguntar se o acidente, né, que fatalizou seu pai, que levou à morte dele, te inspirou a hoje ser um socorrista, né? Então, na verdade, nessa época eu já trabalhava em mineração. Eu trabalhava em mineração na época. E aí, quem me inspirou, na verdade, nessa condição foi aqui em Pitangui. Quem me inspirou essa realização de resgate. Porém, eu sou instrutor de máquinas, especialista em resgate, formado em mineração subsolo. Mineração especializada de ouro. Trabalhei na mineração de São Bento, em Santa Bárbara, por 10 anos e vim para aqui, para Turmalina, né? Vim trabalhar aqui mais 4 anos e meio. Então, eu já tinha o meu carro equipado com todo o equipamento de resgate. Então, assim, eu tinha um trabalho dentro da mina e quando eu ia embora, eu tinha o meu carro, que se precisasse eu fazia socorro também. Legal. Mas o que até então me espelhou aí com esse trabalho que eu fazia, o que me auxiliou a esse trabalho, foi, infelizmente, de eu chegar um dia na cidade. Na época eu era casado com a Beth, filha do Chico da farmácia, né? Que está comigo até hoje, é uma das fundadoras do grupo G3 Resgate, uma pessoa que eu tenho um carinho gigante por ela. E aí, eu cheguei um dia, a Beth contou para mim, Edson, o Guilherme faleceu. Então, o Guilherme era um rapaz que trabalhava na Maxon na época, há muitos anos atrás. E aí, mas o que aconteceu com o Guilherme? O Guilherme ficou na pista 40 minutos sem socorro. Ninguém sabia o que fazer. E aí, eu sempre comento isso com as pessoas quando nós chegamos para aqui. Eu falo com as pessoas, não joguem pedra na polícia militar. O policial, quando ele tem a sua formação de militar, ele tem primeiros socorros, mas ele não é obrigado a atender uma emergência de primeiros socorros. Então, hoje nós temos SAMU, tem resgate, né, tem as equipes próprias. Mas desde quando formou o militar, as pessoas achavam que a polícia chegava, tinha que pegar a pessoa e levar, e jogar dentro de uma viatura. Não é assim que funciona. E naquela época, eu fiquei sabendo que a militar chegou, fez toda a sinalização, que é a função dela. Sim. E aí foi acionada, na época, a ambulância do hospital, que também o condutor da ambulância do hospital, ele não é obrigado a fazer atendimento, ele é o condutor da ambulância. Sim, motorista. Diferente hoje de um condutor de um SAMU e nosso do resgate, é condutor socorrista. Exatamente. É diferenciado, o povo tem que entender isso. Mas aí me chega uma ambulância só com uma caminha, como é que pega o como é que pega o Guilherme? Isso. Colocou lá, não de qualquer jeito, mas pegou do jeito que se sabia, encaminhou para o hospital. Veio a óbito porque fratura exposta e hemorragia. Aí, quando eu cheguei, que ela me contou essa história, o Guilherme faleceu, eu falei com ela assim, a partir de hoje, a gente vai mudar essa história. Eu fiquei muito emotivo porque não precisava, né, Ricardo? A gente sabe que, infelizmente, o socorro, o minuto ali, o minuto de ouro que chama, é fundamental. E em 15 anos que nós estamos aqui em Pitangui, eu gosto muito de contar isso. Em 15 anos que nós estamos aqui em Pitangui, por isso que eu me emociono. A gente teve uma denúncia junto à Polícia Militar. O resgate está fazendo barulho demais na cidade. Aí eu pensava, minha Nossa Senhora, não tem noção o que é um som para quem está no chão. Não tem noção o que é uma sirene para quem precisa de socorro. E aí eu falei desse dia em diante com a Beth. Beth, eu vou mudar essa história. E estamos já aqui em Pitangui, 15 anos, Ricardo. Essa é a realidade. Isso aí, grande trabalho. Quem é da cidade sabe, né? Do valoroso trabalho que vocês desempenham, que antes não tinha, como você citou o exemplo, né? Ou era levado numa ambulância de forma improvisada, muitas vezes em carro, até carroça, né? Que as pessoas eram levadas para a Santa Casa e chegavam lá ou já mortas ou num quadro muito pior porque não teve o devido socorro, né? Como você citou esse caso da fratura exposta, não é só pegar a pessoa, colocar num carro e levar para um médico. Tem que ser colocado na maca, não é? Com aquele equipamento tem todo um protocolo, que segura o corpo, isso, né? Exato, do que fazer no ferimento também, né? Isso aí. Mas é isso. Quem conhece, acompanha os trabalhos de vocês, sabe, né? Assim, da importância de vocês. Onde que eu falo com as pessoas? Valorize o que nós temos. O tempo todo, um dia a Beth, meu pessoal da base, falou comigo, seu Ed, ela me chama de Ed, não espere reconhecimento. Reconhecimento, você faz o que tem que ser feito. O reconhecimento um dia vai vir. Ela fala muito isso comigo. E aí, eu comentei muito isso com a Beth. Então, tem vezes que eu ficava bravo, Ricardo. A gente está com uma ambulância quebrada lá, por exemplo, e tentando arrumar a ambulância, eu não consigo arrumar a ambulância. Eu não tenho dinheiro para arrumar essa ambulância.
Eu sei que é um carro que pode salvar uma pessoa, mas está lá quebrado. Aí o que acontece? Eu falava para ela, Beth, é impossível fazer o que a gente faz, a gente precisa de mais recursos, precisa de reconhecimento da população. Então, eu tenho a população que nos ajuda, a gente tem um carnezinho, é tudo super... nós temos uma idoneidade muito grande, né? O G3 Resgate, temos um contador, tudo que você precisa, livro, caixa, tudo exatamente, documentação 100%. Tanto que eu tenho parceria com o Fórum, com o Ministério Público, então a idoneidade nossa é ilibata. Mas aí eu falo muito com as pessoas isso. Precisamos de apoio. E às vezes a gente passa umas necessidades na pista muito grande. Não é aquele apoio que eu falo de quando eu estou num acidente grande na pista, aí de repente, hoje os grupos de WhatsApp é uma coisa espetacular, mas tem um lado ruim. Sim. Mas tem um lado mais do que bom do que ruim. Quais são eles? Né? Bom e ruim. Um exemplo, o lado bom. Eu estou na pista lá, num acidente, aí a gente vai para a pista às vezes sem tomar um café, sem comer alguma coisa. Aí eu mando nos grupos, pessoal, nós estamos aqui há tanto tempo já, alguém manda uma comida pra gente, alguma coisa pra gente poder comer. Ricardo, é assustador como é que chega lanche pra gente ali de todos os lados. Um chega assim, você não comprei não, cara, mas tá aqui o dinheiro, manda alguém trazer pra você, tal e tal. E o lado ruim é o lado daquelas pessoas que não entendem como que é feito um resgate. Aquela pessoa que não sabe que tem que chegar, anda rápido, tem que levar. Não, calma, tem um protocolo a seguir. Eu tenho que avaliar toda a minha vítima primeiro. Ah, você passou na contramão com o carro. Essa é necessidade minha, eu preciso de chegar mais rápido possível. Ligar a sirene, para que essa sirene nessa altura, igual alguém um dia reclamou aí, para que essa palhaçada toda de barulhada na cidade? Vai morar em cidade grande, em Belo Horizonte, para saber que essa é rotina, né? Toda hora. Não é? Então, assim, existe o lado bom, mas existe o lado ruim também, que eu falo das pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então, eu falo muito com as pessoas. Vá na nossa base, conheça o que a gente tem lá. Vem saber um pouquinho da nossa história. Eu vou torcer para que 100% de Pitangui veja essa matéria, esse podcast, porque vão ter noção do que a gente faz e poder reconhecer o que a gente faz, mais ainda, e o que a gente precisa, Ricardo. Para a gente não se humilhar tanto para ter uma base, que em 15 anos nós mudamos 8 vezes aqui dentro de Pitangui. Eu vou contar para vocês uma coisa, quando a gente muda, a gente dá no mínimo 10 viagens de um caminhão grande. Você imagina o que é 10 viagens? É muito mobiliário que a gente tem. É muito equipamento de resgate. Então a gente precisa de um local grande. Mas a dificuldade é muito grande porque ainda não apareceu um local ideal para a gente. Deus queira que vá aparecer e Deus queira que alguém que vá ver essa matéria nossa também aqui, espetacular que está acontecendo neste momento, vai se compadecer e o G3 Resgate vai ter um lugar para ficar e falar: o que eu pagar de aluguel, agora eu vou comprar equipamento e melhorar cada vez mais. Então a gente tem esse sonho, Ricardo, em que isso aconteça. Sim, é muito importante mesmo. E contar com o apoio da população. Então, estamos aqui também para divulgar e levar essa mensagem tão importante. Agradeço, com certeza. Agradeço muito. E agora, eu queria que a gente retomasse a questão da sua origem, mas a gente vai chegar de novo, porque quando a gente voltar a falar do começo do G3, que antes era o GAV, né? Grupo de Atendimento Voluntário Emergencial. Isso, o GAV. Eu vou também querer saber os detalhes assim da ordem cronológica da origem do grupo de resgate em Pitangui. Isso. Mas agora falando de novo da sua origem, você nasceu em Piuí. Como é que foi essa questão? E com que tempo que você veio para Pitangui e como que foi sua infância? Legal. O meu pai, ele era encarregado de uma empresa que fazia asfalto. Não sei se alguém vai lembrar, chamava Ápia. Então, assim, inclusive existe uma nova Ápia por aí rodando aí, mas não é a mesma empresa. Então, meu pai, um exemplo, né? Vai fazer um asfalto de Pará de Minas até Abaeté, igual tem a 352. Então, meu pai, de ano a ano, o asfalto ia desenvolvendo e o pai ia mudando. Então, nós lá na minha casa, dos 14 filhos, eu tenho 2 só que é de uma cidade. Então, assim, os outros todos são de cidades diferenciadas. Varginha, São Sebastião do Paraíso, João Molevade, Nova Era, e por aí vai. E eu, na época, o pai estava próximo à cidade de Piumhi, né, que eu não conheço, sou louco para conhecer. Nós saímos de lá e eu estava com 2 aninhos. E fomos para Nova Era. Nova Era, cidade da sua mãe, né? Cidade da minha mãe. Porque na época a minha avó tinha falecido. Então a mãe, na época, ficou com uma herança de uma casinha lá, bem pequenininha. E aí o pai falou: então vamos mudar, vou sair da empresa e vamos procurar outro serviço. Aí mudou para Nova Era. Aí sim, crescemos na cidade de Nova Era. Então até hoje minha mãe está lá.
maravilhosa lá, minha mãe. Mas essa é a origem do Piuí para Nova Era. Ah, sim. E ao longo dos anos, né, a gente vai crescendo aí, a coisa vai fluindo cada vez mais. Fui chaveiro, com os meus 14 anos, eu fui pintor de ônibus. Olha. Eu era ajudante de pintura de ônibus de uma empresa lá da minha cidade. Depois fui ajudante de pedreiro. Uhum. Então, o importante era assim, Ricardo, na minha casa era assim. 14 anos você procura um emprego. Uhum. E aí vai ajudar a mãe e o pai. Então, Sim. basicamente, metade do salário ficava com o pai. E o pai já pagava aquelas continhas lá. A dificuldade, né, Ricardo? Que hoje não a gente vê, assim, não tem tanta dificuldade como antigamente. Então, essa é a origem de Piuí para Nova Era. E depois, ao longo dos anos, a gente vai crescendo, aí você começa a namorar. Aí um amigo te chama, vamos dar uma viagem comigo na casa da minha avó? Onde que é? Santa Bárbara. Aí eu fui conhecer Santa Bárbara, uma cidade histórica maravilhosa, perto de Barão de Cocais, que eu era apaixonado em conhecer o Colégio do Caraça. É um seminário, né? Também espetacular. Acabei conhecendo. Mas lá em Santa Bárbara, conheci uma mulher maravilhosa lá, hoje mãe dos meus filhos. Né? Eu tenho o Thales e a Tamara, o Thales com 24 e a Tamara com 30 anos. E a minha netinha Laurinha com 5 aninhos. Então, acabei conhecendo a Suzana, a gente casou e ficamos 13 anos juntos. Mas, Ricardo, o resgate não é para qualquer um. Imagina. A gente fala uma frase legal, resgate é para os fortes. Com certeza, Porque em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Por quê? Mulher, para ficar casada com a gente que mexe com resgate, ela tem que ter um coração 10 vezes maior do que o nosso. Porque eu não tenho hora para chegar em casa, eu não tenho hora para sair de casa, cuidar dos filhos. Para você ter uma ideia, teve uma vez, eu me lembro disso, meu filho estava com 5 aninhos, eu acordei meu filho de madrugada no berço dele. Por quê? Porque durante uma semana eu não via meu filho, só via meu filho dormindo. Sim, entendi. Então um dia eu acordei, a minha mulher acordou de madrugada, o que está acontecendo aqui? Eu e ele brincando na sala. Que legal, é o horário que isso? Eu falei assim, eu não consigo ver meu filho, cara. Boa. Então eu preciso brincar com ele um pouquinho. Então assim, são histórias maravilhosas. Sim. Depois a gente viu que não estava dando mais certo, aí a mina acabou também na época lá em Barão de Cocais, em Santa Bárbara, e eu vim embora aqui para Pitangui. Aí veio então. E me fizeram o convite, vem embora para Pitangui. Meu Deus do céu, onde que é isso? Pitangui, nem sei onde que é isso, nunca vi falar. Nunca ouvi falar. Aí pega aí um ônibus lá em Belo Horizonte às 19 horas, chego aqui em Pitangui, fiquei na pousada Vila do Ouro. Sim. E um amigo meu estava me esperando já, a mineração já tinha me contratado. Boa. Fiquei por 30 dias num hotel, depois eu aluguei uma casinha, e aí fez a fundação do resgate dentro da mineração. Então, já tinha toda uma história, né? Em que ano que foi? Ricardo, isso foi por volta de 98? Eu acho que foi por volta de 98, acredito eu. Bom já. Mas por aí. Por quê? Porque mineração tem uma coisa muito legal. Na mina de Santa Bárbara, eu era coordenador de resgate lá, e operador de máquinas de controle remoto. Então, eu também sou especialista em controle remoto. Aí, o que acontece? Houve um incêndio dentro da mina. Um caminhão pegou fogo fora de estrada de 25 toneladas. Nossa. E dentro da mineração, tem uns caminhos de emergência. Como coordenador, eu conhecia todos os caminhos e eu que fazia a atualização desses caminhos. E aí, nisso, quando pegou fogo, me acionaram, Edson, fogo na mina, tem 144 funcionários dentro da mina. Nós conseguimos fazer um trabalho espetacular com toda a minha equipe de resgate. A gente tirou todo mundo da mina. E lá na mina é sistema de elevadores, não é sistema de rampa. E a gente conseguiu fazer esse processo lá, tirar todo mundo. E aí você fica famoso em toda a região. Quando fala de mineração, eles já falam, o Edson lá do resgate lá e tal. Mas aí eu não queria, mas vou ter que contar para vocês aqui, porque em mineração tem uma coisa que é apelido. Em mineração, se você não tem um apelido, ninguém te conhece. Boa. Aí quando falava, o Edson, mas quem que é o Edson? Aí falava, o Fresquinho. Fresquinho bom, gostei. Mas por que era o Fresquinho? Tem uma lógica. Porque lá na mineração a gente usa macacão. E eu sempre gostei de usar uma toalhinha dentro do macacão, porque mina é muito quente, né, Ricardo? Sim, Você suava ali, você secava. Calor. Aí o pessoal brincava comigo assim, isso é coisa de fresco, ficar secando toda hora. Aí fresco, acabou pegando o fresquinho. Fresquinho. E era engraçado que chegava aqueles engenheiros assim, muito legais, um serviço sério que tinha pra fazer. Fresquinho, faz favor, faz isso pra mim. Era assim que funcionava, legal. Cara. Era desse jeito. Fresquinho, mas sequinho, né? Limpinho. Limpinho. Então, assim, ficamos conhecidos, ficamos famosos. Aí, quando eu cheguei aqui em Pitangui,
Quando eu entrei na mineração, na turma ali nas 6 da manhã, ó, meu coração disparou de alegria em rever os amigos e saber que eu iria continuar o meu trabalho de resgate também. Sim. Então, foi espetacular, Ricardo. Então, um pouquinho dessa história nossa aí. Imagino, nossa, deve ter sido mesmo incrível. E aí, como que foi então a transição para o resgate em Pitangui? Então, aí aconteceu o seguinte, fiquei 4 anos e meio na mineração. Mineração mineração é muito assim, Ricardo. Às vezes tem algumas coisas que você aceita, tem umas coisas que você pode fazer, não pode fazer. Então, e cada gerente que está ali na mineração, eles têm uma lógica de serviço, né, para poder estar fazendo. E às vezes eu precisava de algum equipamento. Então eu comecei a ver a necessidade de vir mais para fora, porque a mina já era um trabalho que eu fazia, estava tudo, as câmeras, as salas de emergência, o sistema de combate a incêndio, estava tudo tranquilo para se fazer. Qualquer um poderia assumir o trabalho que eu fazia. E aí, um dia aconteceu um fato lá meio complicado e tal, e aí eu falei, não gostei muito do que aconteceu. Aí eu falei com o gerente, não ia dar certo, eu não queria ficar lá mais. Bom, aí sendo assim, aí ele foi feita uma redução de quadros também, aí me colocou nessa redução, eu acabei saindo também. E foi graças a essa redução do quadro, nessa época, que eu falei com a minha esposa, e agora, o que eu vou fazer? Eu fiquei pensando naquilo. E aí eu fui para Vespasiano, trabalhei lá durante 4 meses com o meu cunhado, que tinha uma distribuidora de cimento lá, o Ivan. Então fiquei lá um bom tempo com eles lá, tomando conta lá de 8 caminhões, do carregamento de cimento desses caminhões, mas não era aquela coisa que estava escrito para mim, com certeza que não. Aí até um belo dia que eu falei com a Beth, vamos montar um resgate. Porque antes disso aconteceu um fato interessante. Na mineração, quando você tem uma sala de emergência, quando pega fogo dentro de uma mina, existe um local que chama Câmara de Refúgio. Então todo mundo ia para esse local, a porta era uma porta anti-chama, uma porta de aço, vedava essa porta com argila. E aqui na região, quem é que tem argila? Porque eu precisava de argila, eu tinha que ter estoque de argila na mina. Sim. Fiquei sabendo que tinha um rapaz aqui que chamava da Cerâmica Vilaça, Valdinei Vilaça. Valdinei. Aí fui procurar esse cidadão, aí o cara chegou para mim, olhou para mim o uniforme da mineração, um cinto vermelho, uma bota com uma faca de um lado, uma tesoura do outro. Aí falou comigo assim, mas você é o quê? Você é bombeiro? Aí eu expliquei para ele o que era o resgate. Aí ele falou comigo assim, que legal, se a minha esposa e minha filha precisar, eu vou chamar você. Você mora aqui na cidade. Aí eu perguntei para ele quem que eu era. Aí nisso ele falou comigo assim, por que a gente não monta um resgate aqui na cidade? Não pode ter? Eu falei, ele pode. Eu só preciso ir até a minha matriz em Nova Era, que é o GAV, que eu fiz a fundação lá, conseguir toda a documentação e trazer para cá, que é muito mais fácil com a documentação pronta. Aí ele disse assim, não, nós vamos correr atrás disso. Legal. Aí eu, ele e a Beth, as 3 pessoas, corremos atrás, fui em Nova Era durante 1, 2 meses, para poder conseguir essa documentação, mas chegava lá, o presidente lá falava assim, não, nós temos que ver, porque montar uma filial com o nosso nome. Falei, mas você já conhece meu trabalho, você sabe como é que eu faço, eu ajudei a fundação aqui, mas ficava aquela dúvida, né, Ricardo? Vai usar o nome da instituição. Mas aí, depois de uns 2, 3 meses, liberou a documentação. Ótimo. Eu trouxe a documentação para cá como filial do Grupo de Atendimento Voluntário Emergencial do Médio Piracicaba, que depois criamos o Grupo de Atendimento Voluntário Emergencial do Centro-Oeste Mineiro. Então, nós já temos agora o nosso grupo de resgate. Sim. Ficamos, aí foi espetacular. Em que ano que começou? 2010. 2010. Boa. 2010 começamos aqui o grupo. A população assustou, porque primeiro atendimento, Posto São João, colisão de moto, naquele cruzamento ali daquela rua da Credipit, né? Com a rua São João. Pertinho da base, inclusive, pertinho da base ali, Então, mas no pátio do Posto São João mesmo, aqui pertinho. Pátio, sim. Aqui na frente. Aqui na frente. Aí o que aconteceu? Aí eu cheguei, eu tava na casa do Chico, da farmácia, tava lá almoçando. Aí alguém ligou, Edson, um acidente aqui, cara. Um amigo meu que era da mina, que já sabia que eu fazia esse trabalho. Saiu com o meu carro, com sirene ligada, sem adesivo, sem nada, mas carregado de equipamento. Ninguém entendeu que cara é esse que chega aqui com essa sirene ligada, com essa loucura toda, e faz esse trabalho. Aí nós fizemos, imobilizamos o cara todo. Cheguei no hospital com ele imobilizado. O hospital virou e falou comigo assim, a atendente lá, mas o que é isso? Aí eu falei com ela assim, isso é equipe de resgate que tem na cidade agora. Que legal. Então, agora tem resgate na cidade.
E daí para cá, não parou mais, Ricardo. Exatamente, Aí, não parou mesmo, né? Todo não dia parou, tá até aí. hoje. Até hoje. Estamos aí nessa luta. É. Mas aproveitar a oportunidade e agradecer uma pessoa que pouca gente sabe disso, e eu vou citar aqui agora. Por favor. Geraldinho, da Estilo Veículos. O Geraldinho da Estilo Veículos, ele fez uma coisa para Pitangui que acho que quase ninguém sabe. Quando eu queria montar o resgate, o meu carro tinha ficado em Nova Era. Então, nessa vinda embora de Nova Era, depois de Santa Bárbara que eu casei, então eu acabei desfazendo do carro. E quando eu saí da mineração, eu ainda tinha um carro, mas ele já não estava bem velhinho, eu acabei desfazendo desse carro. E aí eu fiquei sabendo, tem um cara que tem uma agência aqui. E eu conheci a mãe do Geraldinho, a dona Ceni, com amor de pessoa. Mas aí fui na agência e falei, Geraldinho, eu queria montar um resgate na cidade e eu precisava de um carro. Ricardo, o Geraldinho não falou outra coisa comigo. Ele falou comigo assim, olha no estacionamento qual carro que serve para você. Aí eu olhei, aí o olho até brilhou, né? Uma Paraty vermelha lá no cantinho. Aí eu tô assim, vermelha, Legal. carro de bombeiro. É, exatamente. Carro de bombeiro. Que Aí legal. eu tô, Geraldinho, aquele carro me serve. Edson, o dia que você quiser pagar, pagou, paguei parcelado o carro, foi espetacular. Só que eu pensei, eu preciso de um carro para carregar ferramentas, preciso de um carro para socorrer pessoas. Aí que a gente fez o quê? A gente é ótimo para fazer isso. Adaptar. Tiramos o banco do carona, tirou o banco traseiro, fez Legal. um suporte para uma prancha. Então ali ficava uma prancha e as ferramentas todas de um lado. Tinha acidente, eu arredava os equipamentos e colocava a vítima. Deixava tudo no chão. Ia para o hospital, voltava, iniciou o resgate e nunca mais parou. Que legal. Então, graças ao Geraldinho. E daí a gente foi crescendo. Isso aí. Boa, Geraldinho. Boa, Geraldinho, demais. Depois, quem nos apoiou, o Evandro. Estava saindo, né, o mandato do Evandro. Aí o Evandro, fomos até o Evandro, conversamos com ele. Ele cedeu pra gente uma ambulância. Quem na época, quem era secretário de saúde era o Valdemar. E o Valdemar emprestava a gente essa ambulância, que está com nós até hoje. Hoje é um carro de ferramentas. Legal. Uma Fiat Doblô. E aí, só que era assim, Ricardo, pensa bem que é a loucura de um resgate. Imagina. Funcionava da seguinte maneira, o carro ficava com a gente de 18 horas às 4 da manhã. Porque às 5 da manhã eles tinham que fazer viagem para Belo Horizonte com pacientes. E 18 horas a ambulância chegava de Belo Horizonte. Então esse carro rodava 24 horas. Rodava muito, né? Muito. Rapidamente. Aí a gente chegava, equipava o carro inteiro. Chegava de madrugada, tirava o equipamento todo de novo. Até que um dia aconteceu um acidente, era 3 e pouca da manhã. E nós chegamos na pista, não entreguei o carro a tempo. Aí o pessoal ligando, Edson, precisa do carro para viajar. Aí eu liguei, Valdemar, pelo amor de Deus, Valdemar, não tem como devolver o carro, eu tô aqui na pista aqui. Não tem jeito. Pode ficar com ele, eu dou um jeito. Ótimo. E aí foi havendo esse consenso aí, acabou deixando esse carro com a gente. Que foi legal. feito um comodato. Depois entrou o Marcílio, também ajudou a gente demais, foi fazendo outros comodatos também. E aí a coisa foi fluindo. O Chico da farmácia, o filho dele na época, fez uma Caravan verde, uma ambulância especial para o Chico. Aí o Chico depois ele veio a óbito. Aí o filho vendeu, a gente pagou em 4 pagamentos esse carro também. A Caravan, né? A Caravan verde, tá lá com a gente, até pouco tempo estava com a gente. Pintamos ela de vermelha. Que legal. Aí foi fluindo os carros depois e a gente foi pegando uns carrinhos mais velhos, foi trocando, moto que tinha, que a gente comprou, tudo parcelado, Ricardo. Tudo parcelado. Pegamos essas motos depois e a gente foi a Belo Horizonte, trocamos num furgãozinho. Depois esse furgão foi trocado em Barão de Cocais numa van Trafic, que era a primeira ambulância da mineração que eu trabalhei. Foi eu que conheci o carro, foi eu que comprei esse carro na mineração, 0 bala esse carro. Então a gente trouxe esse carro para cá, rodou, salvou muita gente. Adaptamos, o carro era para uma vítima, mas a gente colocou para 2 vítimas. Que legal. Foi espetacular. Até que um dia que nós falamos assim, o atendimento cresceu demais. A Nisso TV Alterosa, teve integração, vinha fazer matéria com a gente. Sim. E cada vez mais o nome crescendo. Até que eu falei pro pessoal, gente, a gente precisa de carros maiores. Fizemos uma loucura. Começamos a procurar. Aí em São Paulo, Itapevi, aí o cara, tô vendendo um furgão Iveco, um tanque de guerra. Aí, ô irmão, quer trocar com a gente vai voltar tanto, eu vou ir buscar. Colocamos em cima de uma prancha, fomos nós em São Paulo buscar esses furgões. Foi uns tanques que trabalhou aqui na cidade muitos anos, salvamos vida demais. E por último agora a gente foi em São Paulo e o outro foi em Belo Horizonte. Essas 2 Splinters que estão com nós aqui agora também, que a gente está trabalhando com elas aí, mas nunca um carro zero. Nunca um carro zero. Então assim, era o sonho da gente ter uma ambulância boa, uma ambulância grande.
Mas um dia vai acontecer, né, Ricardo? Se Sim. Deus quiser, um dia vai acontecer. E aí surgiu as parcerias com alguns deputados, alguns prefeitos, e a gente foi correndo atrás. Então a gente conseguiu, agora, 1 ano atrás, um carro para captura de animais, através de um deputado. Então a gente foi fazendo essa parceria aí, e o trabalho está sendo aí feito há 24 horas, graças a Deus, hoje com 9 viaturas. A gente tem 2 motolância hoje também, uma que foi cedida para a gente pelo Ministério Público, tá? Na época o doutor Paulo era juiz, é um parceirão que a gente tinha, porque aconteceu um acidente terrível na época que o pessoal estava fazendo trilha, e o nosso amigo Jader, né, teve basicamente um arame, pegou a traqueia do Jader, que era um trilheiro, mais o outro amigo dele. Acho que eu lembro desse Você lembra desse episódio, acidente? sim. Aí a gente que fez o socorro, e nós conseguimos entrar numa trilha, montar na garupa da moto do pessoal da trilha, que não tinha moto na época, e fomos com as perninhas penduradas, com bolsa, com a confusão toda. Chegamos até o Jader, conseguimos posicionar a traqueia novamente, conseguimos chegar até uma rodovia, passou um carro, a gente caminhou o Jader até um bloco cirúrgico. E aonde que eu falo com as pessoas, é uma coisa linda que eu achei naquele dia, a união dos trilheiros. Mas era moto para essa vida e a outra atrás da ambulância, atrás desse carro. Legal. Até chegar no hospital e ficou todo mundo lá esperando. Isso foi por volta de 15 horas, mais ou menos. 8 horas da noite, o Jader estava no quarto, conversando já, feito a traqueostomia, mas estava conversando com a gente. Então, assim, a gente conseguiu salvar mais uma vida. Isso chegou no ouvido do Dr. Paulo, juiz na época. Aí me chamou no fórum e falou comigo, o que você precisa? Aí eu pensei bastante, né? Eu fui no outro mundo e voltei. Eu preciso de tudo, né, Ricardo? Por resgate. Mas aí ele falou comigo, aí eu falei, doutor, eu preciso de uma moto. Ele falou comigo assim, mas por que você quer uma moto? Resgate, usa a ambulância. Aí eu falei, excelência. Aí eu contei a historinha. Aí ele liberou pra gente na época 16 mil, e o resgate nunca é fácil pra gente as coisas. Nós pesquisamos capacete, todo o material de segurança, moto, uma XRE 300 maravilhosa. Fomos comprar a moto, Ricardo. Na outra semana a moto subiu de preço. Aí a gente foi juntar para comprar equipamento de segurança para essa moto e para a gente também. Que eu não gosto de moto, mas meu pessoal lá pilota. Mas assim, tá lá com a gente até hoje essa moto, né? Já tá lá, vai fazer 7 anos essa moto com a gente lá. Então assim, um equipamento espetacular que salva muitas vidas também. Mas é isso aí, as viaturas, os veículos que a gente vai codificando, vai colocando, vai trabalhando, e a gente tenta cuidar. Por mais que seja velhinho, a gente cuida deles da melhor maneira possível. E tá aí salvando vidas até hoje. Exatamente. Quando você me disse que foi preciso ir lá na sede, né, na matriz em Nova Era, para pedir autorização, trazer a documentação, é semelhante a abrir uma empresa, não é? É uma empresa. Tem que ter um CNPJ, tudo. É uma empresa. É uma empresa. Fosse. E quando a gente vai fazer uma abertura de empresa, principalmente se for uma franquia, como seria o caso, né, uma filial, uma espécie de franquia de uma outra, tem que ter um capital de giro mínimo. E como é que você faz nesse caso em que precisa comprar tanta coisa e é um serviço voluntário? De onde veio o dinheiro para abrir o negócio? E eles falaram para você assim, tem que ter um valor mínimo na conta para poder abrir? Então, na época não. Você tinha que ter equipamento. Aí vem uma coisa que muita gente fala comigo, você é louco de fazer isso. Eu tinha um carro meu, que eu paguei do meu bolso, com o meu serviço. Eu tinha todos os equipamentos meus, que eu trabalhava na mineração, e ia comprando equipamentos, e eu atendia, porque eu dava curso também fora. Então eu tinha todo o equipamento de resgate meu. E quando eu falei, vou abrir um resgate, com que material que eu vou abrir um resgate? Com meus equipamentos. Ótimo. Então o resgate foi aberto com todos os meus equipamentos. Hoje eu posso dizer para você uma coisa que um dia até brincaram comigo assim na base. Edson, se você tirar os seus equipamentos que tem dentro aqui do resgate hoje, como é que fica o resgate? Não sei te responder. Você não pretende fazer isso? Não, né? Então... não pretendo, Ricardo, porque cada um de nós nasce com um dom. Isso. Eu acho que Deus, quando Deus assim me deu esse poder da vida, ele falou para mim, você vai ser um cara louco, você vai montar um resgate e você não vai ter nada para você. Você vai simplesmente salvar pessoas. E é isso que eu falo, de salvar pessoas. É o maior orgulho que eu tenho de poder fazer isso. E aí... me perguntaram uma vez, né, como que é a minha vida. E a minha vida é assim, ó. Eu já perdi 2 casamentos, eu já perdi casa, já perdi carros, mas acho que sim, eu acho que eu tô no lugar certo, salvando vidas. É o que eu tenho para oferecer. Com certeza. E se Deus assim quiser,
Amanhã eu jogo, ele me faz jogar numa Mega Sena, que eu nunca joguei, ele me faz ganhar, ele me faz ser um cara rico. Mas eu já sou rico. Eu sou rico no que eu faço. Então, isso para mim, meu maior orgulho é isso aí. Sem dúvida. E quais foram as sedes? Eu sei onde foi a primeira, né? Eu comentei há pouco que era no centro, né? Então, as outras? A nossa primeira sede, quando a gente começou esse trabalho, o Resgate, Ricardo, como você falou, é uma empresa. Nós temos que ter um médico regulador. Então, tem um médico responsável pela nossa equipe. A gente não faz nada assim de pronto, não. Então, a gente tem um médico, se eu tiver uma dúvida, eu ligo para o meu médico, ele me orienta. Hoje existe a regulação SAMU. Nós já tínhamos essa regulação há muitos anos atrás. Desde quando nós começamos... Eu tenho 40 anos de resgate, para você ter uma ideia. Então, o que acontece? O nosso primeiro médico foi o Dr. Anderson. Então, por aí você já viu como que o resgate ia dar certo. Exato, Anderson Garilho, né? Falou Dr. Anderson Garilho, opa, Dr. Anderson... Referência. Dr. Anderson é doido, cara, ele é bom. Bom. Eu falo que o Dr. Anderson é um cara especial, Dr. Anderson. Bom mesmo. É o jeito dele. É um cara que, se você falar assim, eu preciso de um problema, ele resolve. Ele é o cara, eu falo que ele é o cara. E aí, na época, doutor, eu quero abrir um resgate, não eu aceito. Aqui, eu tenho um consultório da minha esposa lá na clínica Vida e Saúde. É uma portinha. É um quartinho de 4x4. Dá para montar a base? Eu falei com ele, tá tudo dentro dos carros. Eu preciso de um local que o povo vai para conhecer a gente. Lá foi a primeira base. Que legal. Foi assim, então? Foi assim. E até hoje esse quartinho tá lá. Hoje tem um consultório lá hoje, mas tá do lado da clínica lá. Passou alguns anos, nós montamos Bruno Bila. Bruno também ajudou a gente demais, né? Filho do Tom Bila, que Deus o tenha. O Bruno tinha um galpão do lado da casa da Beth, na rua Michel Nazar, em frente à construtora Santa Cruz. Sim. Então, o Bruno falou assim, Edson, você está crescendo muito e tal. Eu tenho um galpão, mas é um galpão de entulho. Tem de tudo lá dentro. Você quer organizar? Algumas coisas eu até vou dar para vocês e tal. Eu falei, Bruno, quero, que a gente vai ter uma base maior. Rapaz, deu um trabalho, viu, Ricardo? Mas deu um trabalho, tirar aquela... Tinha mesa de sinuca, tinha de tudo lá do Bruno lá. Tudo que o Bruno comprava, ganhava, era lá que ele colocava. E nós ajeitamos, isso ficou espetacular. Aí nós colocamos aquela faixa, tá escrito na parede lá até hoje. G3 é GAV. Isso. Grupo de Resgate GAV. Tá lá até hoje no muro. E a gente já começou a aumentar. E começamos a crescer. Aí nisso a gente era filial. Aí um belo dia... A gente aplicou, Beth, não dá para ficar aqui mais. A gente está muito apertado. E olha a loucura do resgate. Quando nós começamos, nós tínhamos dormitório na base, uma cama de casal e uma cama de solteiro. Se você me perguntar para mim assim, Edson, tá bom, uma cama de casal, uma cama de solteiro. 2 lá e 1 aqui. Mas se eu tiver 10 na base? Ricardo, já dormi dentro de ambulância. Já dormi no tapetinho, no sofazinho. A gente já fez isso. Então, assim... tinha vezes que a gente conseguia dormir 3, 4 numa cama de casal. É o que a gente tinha. Só que eu fazia o quê? Eu morava do lado, né? Então, a gente tinha a campainha lá no meu quarto, que tocava a campainha lá no meu quarto e acionava lá no resgate. Legal. Eu chegava e tá todo mundo já prontinho. Nem sabia o que era, tá todo mundo pronto. Que massa. E a gente ia para os atendimentos. Mas aí a gente viu que a gente estava crescendo demais. Aí ficamos sabendo que tinha uma casa alugada, era para alugar de frente à igrejinha do Bom Jesus. Ah, sim. Fomos lá, alugamos a casa, aí ficou uma coisa mais espetacular ainda. Dormitórios independentes, aquela coisa toda. Passa alguns anos, a casa foi vendida. Aí o doutor Murilo, procurador, né, nosso aqui da cidade, filho da Dona Iole, né, que é vizinha também nossa lá, que sempre conversava muito com a gente e tudo. Uma pessoa que eu gosto muito. Mas aí aconteceu um caso assim um belo dia ela chegou e falou comigo assim, meu filho vai comprar essa casa, porque é fundo, né, pra casa dela. Eu disse, oh, meu Deus do céu, vai tirar a gente. Aí tivemos que pesquisar para onde que a gente ia. E, lamentavelmente, mas Deus escreve certos por linhas certas, não por linhas tortas, e eu tenho esse ditado comigo. A dona Cota, que é a dona da casa que nós moramos hoje, ela infartou dentro do banheiro. E nós que socorremos. E depois que ela veio a óbito, essa casa ficou fechada há 5 anos. Aí a Beth conseguiu contato com a família e nós alugamos a casa, que ficamos lá 5 anos. Aí pediram a casa que tinha vendido, mudamos para o Lavrado. Do Lavrado, voltamos de novo, que a casa não tinha sido vendida. E a gente voltou para a casa de novo. E estamos lá.
rezando agora para que ninguém compre a casa, porque se comprar a casa que está à venda, Sim. a gente vai ficar sem uma base. Que é a casa atual, né? Que Da é a base casa atual. Que fica na rua, tá aqui Martinho no cartão. Campos. Ah, sim, na rua Martinho Campos, no centro. Aliás, até aproveito a deixa para falar que além de ser uma ótima localização, fica pertinho também de uma grande parceira nossa aqui no podcast, que é a Lívia, da Lívia Multiplace. Sim, a Lívia é espetacular. Exatamente. Renato lá. É isso, eu estive lá para entrevistá-la para o Pitanguense do Dia, naquela época em que ainda era só áudio, né? Uhum. Eu fui lá e entrevistei ela na loja. Aí eu reparei mesmo que o portão dos fundos lá é De frente pra bem base. de frente para a base. De vez em quando o Renato, Edson, eu vou entrar com um caminhão de mercadoria aqui e você tira sua van para mim. Falei, lógico, parceiro, imagina. Parceiraço, né? Parceiro. Pois é, muito legal. Falei, ótimo que o pessoal pode vir cá, tem um atalho muito bom ali Bom pra demais. de frente para a base. E uma coisa, Ricardo, não tem ninguém nessa cidade, eu falo muito isso. Uhum, Por isso que eu cobro muito em reconhecimento. uhum. Ninguém sabe o dia de amanhã. É verdade. Um belo dia me liga a Lívia, Ah, é? filho dela atropelado na porta da loja. Aham. Teve fratura no membro, né? Uma moto tava passando, ele passou atrás de um carro, quebrou a perna do menino dela. Nossa. Nós atendemos junto com o SAMU. Uhum. Então, assim, ninguém aqui tá livre de acontecer alguma coisa com alguém, né? Exatamente. Mesmo clínico, ou seja, um trauma. Uhum. Mas agora eu falo, e a Lívia, a gente tem uma parceria muito legal com a Lívia e com o Renato, e a gente tá sempre junto lá. Bacana demais. É isso aí. Aliás, a Lívia Multiplace que é um verdadeiro shopping em Pitangui, né? Uma loja Espetacular a loja dela. Uma loja gigante. gigantesca, muito diferenciada, né? Tem de tudo lá, moda masculina, é a chamada loja de departamento, né? Isso. Moda masculina, feminina, infantil, Espetacular. seção de brinquedos, né? Você deve ter visto lá que o pessoal adaptou ali a parte que seria o estoque para ter uma seção de brinquedos De lá. brinquedos. né? Eu falo que é o sonho da minha neta, quando ela vem aqui, levar naquela loja da Lívia, que eu Boa. vou ficar perdido com ela. É espetacular. Boa, boa. Imagina a cena, né? Ela tá lá com o vovô na base, aí tem um chamado de trabalho pra você, tá lá. Dentro da A loja. diversão do outro lado da rua. Nossa Senhora. Muito bom, é isso aí. Bacana demais, pessoal, muito legal. Abraço, agradeço também mais uma vez aí pela parceria. Aliás, a nossa parceria tá sendo inclusive no look, essa bela camisa que eu estou, essa blusa Que show. linda que eu estou Lívia usando espetacular. hoje é look da Lívia Multiplace. Esse show de bola, isso aí. Isso aí, bacana demais. E também, né, parabéns a eles pela parceria também com vocês, Sim. aí, Dia 3 Resgate. Bom. É isso aí. É importante, né, esse tipo de coisas, né, ser abraçados pela comunidade, é necessário, né? Sim, a gente fala muito isso com as pessoas. Eu tenho algumas pessoas nessa cidade aqui que a gente aproveita algumas oportunidades, Uhum. que às vezes as pessoas não sabem. Só para você ter uma ideia, desde quando nós começamos o resgate, eu sempre saio tentando fazer algumas campanhas para tentar amenizar o máximo que eu posso o que a gente gasta. Uhum. Para vocês terem noção, o custo do resgate hoje, ele é por volta de 5 a 6 mil ao mês. Uhum. É o que a gente arrecada de doações. Tá? Então, há 2 meses atrás, a gente ficou no vermelho, porque virada de ano é difícil para a gente. Uhum. Para todo mundo eu sei que é difícil, Sim. né? Ainda mais na atualidade que a gente está hoje em dia aí. Então, as coisas não são fáceis. Então, assim, a gente tira uma média de 4 a 5 mil. Uhum. Então, a Beth fica louca aí pegando doações na cidade inteira, né? Uhum. Com os nossos parceiros. Mas sempre tem aqueles que nos ajudam. Uhum. E aí, algumas pessoas assim, Ricardo, que a gente tem um carinho imenso, não porque já fez atendimento com familiares, não porque a gente tem essa parceria que é recíproca, de gostar ali um do outro até então. Uhum. Mas um exemplo que eu tenho para vocês, que até vai servir de exemplo para outras pessoas, que pode estar nos ajudando. É uma forma de ajudar a comunidade. O exemplo que eu tenho, desde quando nós começamos, a Elaine do Varandão. Uhum. A Elaine cede almoço pra gente todo domingo. Que legal, A parabéns. Elaine falou comigo um dia assim, Edson, de domingo vem almoçar com o pessoal aqui. E aí, a comida é espetacular, né? Aí eu tô assim, não é tão cara a comida lá e tal. A gente pensava assim, né? Mas a gente nunca tinha ido almoçar num restaurante. Uhum. Sempre em casa, fazendo uma comidinha Exato. simplesinha. Uhum. Aí chegava lá e tal, aquela comida espetacular, aquela lá quantidade, aquelas iguarias muito legal. Aí, não vou cobrar de vocês, não. Que legal. Até que aconteceu um dia que eu tive uma assembleia, eu fiquei morrendo de vergonha, eu tinha umas 15 pessoas. Aí eu falei, pessoal, como é que nós vamos fazer? Vamos lá na Elaine, eu pago metade, ela ajuda a gente. Ela tá assim, de forma alguma, não vou cobrar de vocês. Que legal, parabéns. Então, a Elaine, ela cede almoço pra gente lá, a Elaine, o Creu, o Guerina, a turminha toda, a família Varandão. A gente deve muito essa obrigação para eles. E ano passado, eu comecei a fazer uma campanha na cidade, mas ainda não somos reconhecidos por todo mundo.
Isso é uma realidade, infelizmente, mas é uma realidade. Nós tentamos em outros restaurantes também. O Pedro do Chaminé, o Pedro doa pra gente 2 almoços durante a semana. Então, eu pego um dia assim que eu tô mais apertado, a gente corre lá e almoça, o Pedro doa pra gente esses 2 almoços também. Mas era uma forma de estar nos ajudando aí, que eu pudesse, né, Ricardo? Almoçar em todo o restaurante da cidade sem pagar nada. É um prato de comida que eu até brinco assim às vezes, final do dia vai jogar fora um prato de comida, mas um arroz com feijão pra gente é o fundamental. Eu aprendi muito com meu pai, o que sustenta é arroz e feijão, né? Não é aquele monte de iguarias, mas arroz e feijão, macarrãozinho, e como mineiro, um bom frango frito, eu acho que ele tá ótimo demais, não precisa passar disso. Mas são parcerias que eu estou amadurecendo essa ideia, estou indo atrás do pessoal para ver se ajuda a gente mais. Padarias que mandam um cafezinho pra gente. Que então, coisa boa. Sempre alguém manda uma pizza pra gente, manda um salgadinho pra gente. Esse ponto que a gente está nele, ele é estratégico. Às vezes a pessoa passa, tem quantos aí hoje? Tem uns 6 aqui, vamos mandar um sanduíche para vocês. Que legal. Assim vai funcionando. Isso é importante pra gente. Mas parcerias. Parceria de um cara que... Ele não gosta nem que fala, mas eu vou fazer questão de falar aqui. Marcelinho do Gás. Marcelinho do Gás é um cara espetacular, o Marcelino. Marcelino, desde quando nós começamos, o nosso gás acaba. Marcelinho, o gás acabou, cara. Você pode fazer um favor pra gente, doar? 5 minutinhos tá lá o Marcelinho doando gás pra gente. Que legal. Então a gente tem muitos parceiros aqui. E eu tenho alguns parceiros na cidade que eles falam comigo assim: não gasta bala comigo com pouca coisa, não. Um dia falou isso comigo, um cidadão aqui na cidade. Ele pediu para não contar o nome dele. Não gasta bala com pouca coisa, não. Aí um dia uma ambulância nossa quebrou. E eu devo muito à família desse cara. E foi graças a ele que uma ambulância hoje está rodando. Então esse nome eu vou fazer questão de falar com vocês aqui. O Alexandre Azevedo, filho do Rogério do supermercado. Sim, grande Doutor Alexandre, um parceiraço nosso, vizinho aqui de baixo. Nós estávamos com a ambulância parada, com o motor fundido. O Alexandre não pensou 2 vezes. Assim, sabe? Sabe aquele olhinho que brilha assim da gente? Ele falou, o que você precisa? Eu falei, Alexandre, eu tô com a ambulância quebrada, eu não tenho como consertar essa ambulância. Tá me fazendo falta e tal e tal. E aí, onde você vai arrumar? Porque é onde que eu puder pagar, né, e tal. Vamos comigo na oficina. E ele simplesmente tirou um cartão e entregou pro cara. Falou, cara, cobra o motor da ambulância. Então, assim, o Alexandre é um cara... Tenho certeza que ninguém na cidade sabe disso. Então, não é pelo que ele fez, é da forma que ele fez pra gente. Ele reconheceu o nosso trabalho e aonde que a gente vai, o Rogério, o Alexandre, a família Azevedo, né? Então, tá aí por que eu gosto demais da Elaine, da turminha toda lá. Então, são pessoas espetaculares que sempre estão somando com a gente. Então, tem vários na cidade aí que somam com a gente e é espetacular essa ajuda desse pessoal aí. Legal demais. É isso aí, todo mundo de parabéns, né? Com certeza. Porque realmente ajuda demais da conta. E como que foi o processo de mudança do nome? De Gavi para G3 Para G3. Então, interessante isso porque nós começamos em 2010. Quando foi 2013, houve uma nova lei que chegou nos cartórios que não poderia ter nomes parecidos. E aí a gente tentou maquiar o negócio, que era Gavi, né? Grupo de Atendimento Voluntário Emergencial. Nós colocamos G.A.V.E. Eu lembro dessa época. Lembra que dessa eu vi sigla? Que estava sendo escrito assim. Então, G.A.V.E. Aí não era o Gavi, era G.A.V.E. Mas como é que vai falar? G.A.V.E. Bom dia, G.A.V.E. Boa tarde. Então é o quê? Grupo de Atendimento Voluntário Emergencial do Centro-Oeste Mineiro. Boa. Aí ficou durante 1 ano. Mas aí chegou pra gente uma documentação escrita assim: o nome permanece Gavi. Permanece Gavi, não pode. Aí eu falei, então não tem jeito, vai ter que tirar mesmo. Aí a gente parou, sentou e pensou, vamos pensar, qual o nome que a gente vai colocar? E na época, que até hoje é um grande parceiro que eu tenho o Cláudio, supervisor da Copasa. Sim. Cláudio era o nosso secretário. Aí sentamos, conversamos bastante. Cláudio, o que a gente vai fazer? Eu preciso mudar esse nome. Preciso montar um brasão, uma logomarca. E o Cláudio, como bom cruzeirense, ele tá assim, vou ser obrigado a fazer um brasão aqui, vou homenagear os atleticanos. Mas fez um brasão, que é o brasão, basicamente o escudo do Atlético, né? Exatamente, vou mostrar aqui. Não é? Então, mas aí, a gente uniu forças. O que é unir forças? A gente pensou, peraí, quem começou o resgate foi eu, a Beth e o Dinei, da Cerâmica Vilaça. E nós montamos um grupo, a Fundação em Nova Era,
Depois eu fui para Barão de Cocais, a montar lá o GRVE. Aham. E depois eu vim para Pitangui. 3 instituições, Sim. 3 pessoas. Então vou montar G3 Resgate. Grupo dos 3. Grupo dos 3. Que legal. Então, esse é o nome, por que G3 Resgate? Isso aí. Criativo, gostei. Não é? Foi Ficou um legal. bom processo criativo. Sim, sim. Claro que no começo o pessoal enfrenta uma certa dificuldade em adaptar, né? A chamar Ô, pelo novo Ricardo, nome. mas até hoje. Até hoje. Até não se chama hoje, de Gavi. você pode sair onde que for, o Gavi. É do Gavi. Chama o Gavi. É do Gavi. Aí Tá eu tenho que valendo. falar. Aí eu tento consertar. É Boa. do Gavi do G3. Boa. Mas continua Isso Gavi. aí. É legal. Ficou muito bom. Brasão também muito bem feito, né? Foi. Cláudia, Ficou muito bom. E a equipe foi só crescendo desde então, né? A equipe foi crescendo. Eu posso dizer para vocês que a gente tem registro lá, muitas fotos e Isso. tudo. Eu tenho mais de 500 pessoas que foram treinadas dentro de Pitangui como socorristas. Então a gente tem muitos socorristas aqui na cidade, como dizem, aleatório por aí. Uhum. Então, só que eu falo, a dificuldade de um grupo de resgate voluntário. Qual o tempo que você tem para poder disponibilizar para o resgate? Então, não é fácil. Então, eu tenho pessoal que faz faculdade, eu tenho médicos que fazem estágio com a gente, eu tenho enfermeiros, eu tenho empresários, tem um monte de uma galera que trabalha comigo. Mas, porém, eles têm os horários de trabalho deles. Uhum. Então, para ficar comigo ali 24 horas é muito difícil. Então, basicamente, às vezes eu falo com as pessoas, quando eu ligo de manhã cedo. Edson, um acidente aqui, alguém está passando mal. Eu estou indo, mas eu estou sozinho. Uhum. Então, alguém vai me ajudar. Sim. Eu já canto essa pedra, alguém vai ter que me ajudar. E quando eu vou para a rodovia, que eu já mando lá no nosso grupo, a gente tem um grupo oficial do resgate, Uhum. e eu mando um grupo, pessoal, estou indo para a ocorrência, quem puder, vai na base, pega um carro e encontra comigo. Mas no meio do caminho, já aciono o SAMU também e aviso, estou indo para a ocorrência, estou sozinho, preciso de apoio. E sempre, caiu na regulação SAMU, eles já mandam para mim rapidinho e me dê assistência também. Então, nesse longo desse tempo, eu tenho muito socorrista formado aqui na cidade e fica o convite. Sim. Preciso de mais socorrista, Ricardo. Hoje nós somos 32, é pouco. Eu precisaria hoje ter no mínimo 50 socorristas, no mínimo 50. Inclusive agora dia 22 e 23 de março, 22 e 23 de março, nós vamos ter curso novamente para a formação de socorristas. E aquele que tiver interesse, tem uma inscrição de R$350. É um curso que ele é dado durante 2 dias, né? Eu tenho um sábado e o domingo. A gente faz toda a teoria no sábado, no domingo faz as práticas. Legal. Todo direcionado a PH. De atendimento pré-hospitalar, ele é exclusivo para resgate. É tanto que eu até oriento, e os nossos médicos falam isso com a gente, pessoal, principalmente quem está mexendo com a área da saúde, né? Eu tenho pessoas que fazem esse curso para entrar para a SAMU, tem pessoal que vai para o hospital. Então, assim, acho que todo mundo que hoje está na área da saúde deveria ter esse curso do resgate, porque ele abre portas, assim, espetacular para todo mundo que quer atuar. Sim. E é que nem você falou, todo mundo pode ser um socorrista. A qualquer momento na rua, alguém passa mal, a pessoa tem ali um preparo para lidar com a situação. E né? tem um detalhe interessante, Ricardo. Eu não quero pôr a mão, eu tenho conhecimento. Mas um telefonema que você dá, você vai auxiliar demais. Sim. E hoje tem uma coisa legal. Hoje em Pitangui, eu posso dizer isso para vocês. É espetacular quando alguém sofre um acidente, o lado bom da coisa, que tem o lado ruim. Mas o lado bom da coisa, ninguém põe a mão no motoqueiro. Isso é ótimo. Deixa ele do jeito que ele está. Para não acontecer como aconteceu com seu amigo, que infelizmente morreu. Isso. Então, assim, o mecanismo da lesão, de um giro, de um capotamento, de um tombo, de uma pancada, você tem que saber como que você vai agir com aquela pessoa. Exatamente. Porque, às vezes, o capacete é que está salvando a pessoa. Então, você não pode tirar o capacete. Ou seja, o capacete está mantendo o pescoço dela mantendo. Preso, né? Fixado. Exato. Então, assim, tem toda uma ergonomia, tem toda, assim, uma parte ergonômica do corpo ali que eu preciso manter. Então, essa é a parte mais fundamental que eu falo com as pessoas. Não mexa, pessoal. Se não tem conhecimento, não coloque a mão. E existem novas atualizações que a gente vai sempre mantendo atualizado aí, o APH, porque eu falo que a Bíblia, né, do APH é o APH-TLS, feito pela American Heart Society. Então, assim, é um grupo americano que eles vão, médicos de todo o Brasil, todo mundo, na verdade, eles estudam qual a melhor forma para fazer esse protocolo, esse atendimento, e vai atualizando, né, e a gente vai mantendo esse atendimento também da melhor maneira possível e atualizado. Então, tem aquele cidadão que eu entendo que é boa vontade. Sim. Mas chega aquele cidadão que a gente brinca assim na pista, né? Chegou um médico. Faz assim, faz assim. A gente tem protocolo para fazer todo atendimento. Mas aí você pergunta pro cara assim, você é socorrista? Ele fala assim, eu fiz um curso na minha empresa tem 10 anos.
Você atualizou o seu curso? Isso é importante. Isso é verdade. 10 anos atrás é diferente do de Nossa, hoje. muito diferente. Muito diferente. Então as pessoas às vezes... Mas eu sei que é boa vontade, então a gente tenta fazer o melhor possível para aquelas pessoas ali. Agradecer, né, pelo que está ali apoiando, ajudando. Mas você, cidadão, que está ali vendo uma ocorrência, só de não atrapalhar, né, e manter uma certa distância já ajuda demais, né, Ricardo? Acho que o mais importante é isso. É verdade. E é fundamental para que a cidade fique da melhor maneira possível. Você falou aí também das redes sociais, né? Assim como ajuda muito o grupo de WhatsApp, né? Entre vocês mesmos, a informação chega muito mais rápido, né? Sim. Os alertas que você manda nos grupos da cidade também, eu acho muito legal da sua parte, quando você manda lá. Ontem mesmo você mandou uma mensagem, né, geral, dizendo que tinha num trecho aí da saída da cidade um acidente, né? Sim, tinha um acidente. Isso é bom que alerta as pessoas na hora, né? Sim. O pessoal das rádios já fala também, eu falava também quando eu trabalhava na rádio aqui. Isso. Então é isso, a informação flui muito mais rápido. Mas, por outro lado, também tem a desinformação, né? Que flui muito rápido também. Eu já vi as pessoas falarem algumas coisas, por isso eu acho bom a gente esclarecer. Do conflito de atendimento, que você acabou de explicar, que você faz contato com o SAMU, né? E se for preciso também, se você chegar ao local e achar que precisa, com os bombeiros também. Né? Se for uma coisa de uma dimensão maior que demanda uma presença dos bombeiros, você tem essa comunicação com eles que faz com que eles se desloquem para o local. Sim. Às vezes a pessoa que está passando naquela hora ali e vê aquele monte de instituições lá presentes, né? O G3, SAMU e bombeiro, acha que o pessoal está dando um atendimento ali que não precisava ser todo mundo ao mesmo tempo, poderia estar atendendo outras coisas, né? Tem muito isso também, queria que aproveitasse o momento para esclarecer essa questão, que não existe desperdício de tempo nem de trabalho, né, nesses casos. Não. O que a gente orienta a população é o seguinte, a gente já pegou vários casos, a gente depois orienta, faz o atendimento, mas depois orienta. Tem caso clínico, por exemplo, alguém passando mal e tal, e aí a pessoa liga pra gente, você pode vir atender aqui? Pode, a gente está deslocando. Pega o endereço e desloca. Aí quando chega no local, chega o SAMU. Mas peraí, vocês já acionaram o SAMU? Já acionou, porque estavam demorando. Aí a população tem que entender o seguinte, o SAMU tem um protocolo de 40 minutos, do início da ligação até a ambulância chegar na porta da sua casa. E eles podem estar em outra ocorrência, então tem que esperar o prazo deles chegar lá. Mas o G3 Resgate tem um protocolo diferenciado. Quando você liga para mim, eu vou perguntar para você, quem está falando? É o Ricardo ou eu que estou falando, eu estou com um acidente aqui na rua tal. Quantas vítimas, Ricardo? Tantas vítimas, estou deslocando. O SAMU, atendente vai pegar os dados, passa para o médico da regulação, o médico avalia e aí manda para a cidade que está a sua equipe e desloca. Nesse tempo, eu já cheguei, já atendi, já saí. Porém, existe uma parceria. Se eu tenho um acidente com múltiplas vítimas, que chama START, como aconteceu daquele da van, infelizmente, lá, né, do pessoal da siderúrgica, que foi acionado o resgate, SAMU e bombeiro. Tinha 6 viaturas na pista. Então, assim, né? Então, aquela fila, assim, SAMU, bombeiro e o resgate. A gente fez o trabalho, todo mundo em parceria. Eu, naquele dia, eu não levei meu carro de ferramentas. O bombeiro estava lá, usou as ferramentas dele para cortar aquela van. O SAMU chegou com o suporte avançado do rapaz em estado grave que foi para Divinópolis. Então, tinha outros casos mais complicados, mas não totalmente grave, foi nas minhas ambulâncias. Então foi uma parceria espetacular. Demais, Então a população tem que entender. Até perguntaram para mim um dia, quando vocês vão para a pista, às vezes vai 2, 3 carros. Depende da quantidade de vítimas. As minhas ambulâncias, elas são equipadas para 2 vítimas. E as pequenas é ferramentaria. Então eu tenho ambulância pequena também que vai para a zona rural, que é uma vítima só. Mas quando é na pista mais de uma vítima, então às vezes você vai só eu que me acionou, eu vou com eu preparo a minha equipe. Mas se no meio do caminho eu estou indo, e de repente eu encontro com o SAMU, eu já faço contato. Vocês estão indo para tal ocorrência? Eu estou voltando. Ou vocês continuam. Ou eu faço uma coisa mais legal que eu gosto. Como eles têm muito protocolo, que a gente também tem, mas é diferenciado, eu chego, atendo a minha vítima e falo com eles, coloca na sua ambulância que vai ter que ir para fora de Pitangui. Vocês assumem e eu volto para a base. Para mim não tem problema nenhum, Ricardo. Falar assim, mas eu quero que levar a vítima é minha. Não existe isso, tá? Então tem que entender. Sou acionado frequentemente, depois tem registrado aqui, sou acionado frequentemente pela regulação SAMU para fazer atendimentos. Eles me ligam, senhor Edson, a gente está com a ambulância já em deslocamento, a ambulância está em preventiva, vocês podem atender para a gente vai e faz atendimento. Bombeiro me liga, Edson, a gente está com a ocorrência aí na sua cidade, precisa deslocar uma viatura nossa, você acha que você consegue resolver?
E até combate incêndio, que a gente tinha um caminhão, hoje não tem mais. Mas, assim, coisas pequenas eu consigo resolver também para eles. Sim. E não é na cidade deles virem aqui. Uhum. Uma van que pegou fogo há pouco tempo em frente ao supermercado do BH, Sim. a gente fez todo o socorro das vítimas, mas tinha incêndio. Precisava de combater o incêndio. O bombeiro veio, acionei o bombeiro, combateu o incêndio, foi embora, fiquei lá sinalizando a pista até tirar o carro de lá. Então, tem ocorrências e ocorrências. Exemplo, vamos dar um exemplo bem legal aqui. Ontem, em Pitangui. Ontem o povo ficou alvoroçado. O que aconteceu na cidade? Tem bombeiro na cidade. O resgate acompanhando o bombeiro. Nós estamos com um problema, estávamos, né, mas ainda não foi resolvido 100%, de cães que estão atacando as pessoas na cidade. E aí, principalmente na parte central da nossa cidade. E aí, nisso, foi feito alguns contatos via zoonoses, via Secretaria de Saúde, e a gente achou por bem fazer essa parceria. E aí a Secretaria de Saúde acionou o Bombeiro Militar para vir auxiliar também a gente. E acabou que nós auxiliamos o bombeiro. Então, que o bombeiro veio com equipamentos, mas eu também tenho equipamentos para capturar animais. Então, a gente trabalhou em parceria, conseguimos pegar 3 desses cães que estão mordendo o pessoal por aí. Tem mais alguns por aí que a gente está fazendo uma estratégia aí. Em momento nenhum, os cães foram machucados, são equipamentos codificados, certificados para não machucar os animais. Foram levados para o canil municipal, lá vão ser tratados, tinha veterinário lá já aguardando já também. Então, assim, deixar bem claro para as pessoas a importância da parceria Bombeiro Militar, SAMU e G3 Resgate. Então, assim, não tem intolerância, não tem nada que adverte essas 3 instituições. É um crescimento para o município, que hoje pode contar com 3 instituições. Sim. Edson, você citou que hoje não tem mais o caminhão para apagar incêndios, né? O caminhão de água, né? Que tem. Como é que é o nome? Caminhão-pipa. Isso, ou uma B, autobomba. Exato. Que foi um veículo super útil aqui no combate em várias coisas, mas eu lembro do combate ao incêndio ali no prédio do Banco do Brasil, quando houve aquele atentado à bomba lá por criminosos, né? Isso. Do Novo Cangaço, que explodiram a agência para roubar. A imagem impressiona. O Banco do Brasil em Pitangui ficou destruído e o fogo se alastrou rapidamente. No estacionamento, veículos foram atingidos pela explosão a caixas eletrônicos. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 12 homens participaram da ação. Usando de dinamites, né? Uma carga pesada de dinamites, destruíram tanto a porta de aço quanto praticamente o prédio inteiro. Os criminosos utilizaram armamento pesado. Foram encontradas cápsulas de fuzil 762 e 556, espingarda calibres 44 e 12 e pistola calibre 380. Pelas ruas, as marcas dos disparos. Diversas casas e lojas foram atingidas. Com a força da detonação, mais estragos. Eram vários tiros, era muito grito, de muitas pessoas gritando, vamos tocar o terror, vamos, anda, toca o terror. Mesmo depois de 6 horas, ainda havia fogo no banco. O Instituto Histórico de Pitangui funciona no 2º e 3º andar do prédio. Boa parte da vida da cidade, que ficou conhecida como a 7ª Vila do Ouro de Minas Gerais, está no arquivo municipal. Os bandidos não se concentraram apenas no Banco do Brasil. Eles vieram nesta cooperativa de crédito que fica a cerca de 350 metros do banco. Eles quebraram a porta de vidro que ficava aqui, mas como tinha uma estrutura metálica, não conseguiram entrar. A segunda alternativa foi quebrar outra porta de vidro que ficava bem ali. Mas eles perceberam que não conseguiriam acesso ao interior da agência. Por isso, o jeito foi quebrar o vidro desta janela. Eles pularam e conseguiram ir para o cofre. Esta é a 3ª invasão a bancos neste ano em Pitangui. Em junho, os alvos foram as agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco. Parece que eles calcularam mal a dinamite, explodiu quase o prédio inteiro, colocou fogo no prédio, e vocês, o caminhão-pipa do G3, até porque a base era praticamente ao lado, né? Foi essencial, vocês têm isso tudo em vídeo, inclusive eu quero te pedir o vídeo para colocar aqui no podcast para o pessoal assistir também, nesse momento da nossa entrevista. Vou ver se eu consigo para você. Mas eu lembro que eu vi na internet também. Então, foi uma ação muito importante, histórica, que vocês tiveram um papel muito importante. Sim. Então, como que foi para você coordenar a equipe naquele momento, né? E fala também da importância de se ter hoje esse caminhão. Então, Ricardo, o que aconteceu? A gente sempre teve esse sonho. Eu sou bombeiro civil
já há mais de 20 anos. Quando eu fiz o curso de bombeiro civil, estava começando a profissão de bombeiro civil. Para você ter ideia, meu curso foi 9 meses de bombeiro civil. Hoje chama brigadista profissional. Então hoje você viu o pessoal nos eventos com a farda vermelha e tal. Então hoje eles fazem um pouquinho de tudo. Mas na minha época o curso ele era mais que especializado. É o curso do bombeiro, pra você ter uma ideia. Então já tenho mais de 20 anos de bombeiro civil. E todo ano eu atualizo. Então, naquela época, eu sempre tive o sonho e eu tenho todo equipamento, mangueiras, capacete, uniforme, tudo para combate a incêndio. Porque eu atuo com combate a incêndio, desde a mineração, como contei para você, até mesmo no grupo de resgate na cidade. Aí, um belo dia, passa aí o próximo à garagem da prefeitura, tô vendo eles colocando um caminhão em cima de uma prancha. Aí eu, curioso, né, e aquilo, o olhinho brilhou, né? Aí eu falei com o motorista, para onde que vai esse caminhão? Ele falou comigo assim, vai lá pro pátio que isso vai para leilão. Eu falei assim, não, mentira, sério, vai pro leilão. Que isso? O que aconteceu com o caminhão? Ele tá com o motor todo quebrado. Aí eu fui atrás do Marcílio. Falei, Marcílio, pelo amor de Deus, doa pra gente aquele caminhão. Olha, se o caminhão tá com o motor fundido, ele é muito velho e tal. Não, mas a gente arruma o caminhão e tal. E louco da vida, pra ele falar um sim. Fez a documentação. Que legal. Só que ele falou comigo, Edson, eu vou te dar o caminhão, a prefeitura não tem como te ajudar a arrumar o caminhão. Aí eu pesquisei, o motor ficava em 12 mil. Nossa, 12 mil há 10 anos atrás era um dinheiro do outro mundo. Quem é que a gente não tinha esse dinheiro? Mas aí ele cedeu pra gente o caminhão. E a gente lá na base, Ricardo, a gente só não faz dinheiro. Eu falo que porque eu não sei fabricar uma máquina de dinheiro. A gente faz de tudo lá naquela base. Em frente à igrejinha do Bom Jesus, a gente estacionou esse caminhão lá, desmanchamos esse caminhão. Falei com o pessoal, ele vai sair daqui um autobomba. Que eu sou apaixonado com caminhão, com máquinas. Eu adoro máquinas, carro, eu adoro. Mas eu gosto de pegar a parte fundamental daquele carro. Se você me der um carro velho, eu vou desmanchar esse carro e eu vou fazer ele todo de novo. Eu adoro fazer isso. Agora é interessante, eu não sou fã de moto, mas de carros, caminhões, eu sou apaixonado. Mas aí paramos esse caminhão lá na porta e começamos a fazer campanha. Precisamos comprar um motor para o caminhão. Desmanchamos o motor todo, levou para a retística. O cara me mostrou uma foto, 1 milhão de peças no chão. Edson, nada aqui tá prestando. Cara, é um motor novo, é 12 mil. Aí começamos aquela campanha louca aqui, faz uma coisa, faz outra. Vendemos uma ambulância, a Caravan, que era do Chico. Do Chico da A gente vendeu aquela Caravan para poder ver se conseguia. Foi na época também que o Haroldo da Souza Paiol nos ajudou demais. O Haroldo fez uma feijoada pra gente. O Haroldo, o Tizil também fez uma parceria lá com a gente lá. E na época de uma renda que eles arrecadaram lá pra gente, passou pra gente na época 60 mil. E a gente conseguiu comprar o motor do caminhão, conseguiu arrumar uma ambulância que a gente estava precisando. Comprou equipamento, a gente comprou um monte de coisa. Que era o nosso sonho construir uma base, mas não tinha um local para construir essa base. Então a gente pegou esse dinheiro e investiu no próprio resgate. Montamos o caminhão. E o caminhão ficou um brinco, um espetáculo o caminhão. Tudo que precisava na cidade, estava lá o caminhão do G3. O bombeiro não vinha mais aqui. O bombeiro ligava, Edson, incêndio e tal. Estava indo nós com um caminhãozinho. Aí já ia nós descendo com um caminhãozinho velho lá, mas estava lindo o caminhão. A gente lavava a rua, a gente levava água para as fazendas, né? Quantas vezes que eu levei água em siderúrgica pro pessoal? As siderúrgicas aqui, na época da Uzipar e a Sideral até hoje, eles doam a água pra gente tem uma parceria muito boa lá, na época com o Sérgio da Uzipar e o Douglas da Sideral até hoje, né, da família da Amigos do Trânsito. Então, assim, sempre doou essa água pra gente. E a gente começou a fazer esse trabalho aí de ajudar a população. O presídio, uma vez, faltou água, a gente conseguiu levar água no presídio também, quando o doutor Felipe era diretor na época lá. Mas aí, Ricardo, passou 1 ano e pouco depois, quebrou o caminhão. Mas aí o mecânico falou assim, Edson, presta atenção, é uma coisa que a gente vai conseguir arrumar, mas vai ficar em tanto, na época ficava quase 5 mil, a gente fez aquela vaquinha de novo, conseguiu arrumar o caminhão. Foi pouco tempo depois que arrumou o caminhão, pega fogo no Babá Acessórios. Nossa. Deu um incêndio gigante no Babá Acessórios. 3h30 da manhã, um rapaz ligou, Edson, tem uma explosão aqui no Babá Acessórios, tem carreta, tem tudo lá dentro, tá queimando tudo. E a gente deslocou para lá. Pra você ter ideia, nosso caminhão ele era de 8 mil litros. Veio 2 caminhões do bombeiro. O caminhão do bombeiro é um caminhão muito bonito, mas o tanque do caminhão é pequeno. É um tanque ou de 3 mil ou 5 mil. Aí estacionou 2 caminhões e quem abasteceu o caminhão do bombeiro foi o nosso caminhão. Que legal. Foi, então os 3 lá e o nosso abastecendo 2. Então, cara, depois ia lá carregava novamente. Muito bom. E nessa sequência, estamos nós na base um belo dia, 1 e pouca da manhã, alguém escuta um disparo. Tava na época do cangaço, podemos dizer assim, né? Explodindo os bancos tudo aqui da cidade.
Aí escutamos um disparo e a orelha da gente já fica, a orelha em pé, né? Aí eu tô assim, é tiro. É tiro. E nós, pum, deu a primeira explosão, tem banco quebrando, assaltado por aí. Já cheguei na porta, já tava ali o carro da polícia do lado do nosso caminhão, lá no Banco do Brasil, e nós em frente à Igrejinha do Bom Jesus, vendo os assaltantes lá na esquina. E nisso, os assaltantes já dando tiro para todos os lados. E nessa hora que a gente estava lá, eles dando tiro para todos os lados, os militares usaram o nosso caminhão como escudo também e tal. Passou vários carros lá dos assaltantes e aconteceu um fato assim muito inusitado. A gente estava lá na igrejinha, e aí de repente passa um Fiat, um Palio. Passou assim, aí a gente, para, tá tendo um assalto ali. O cara, não, eu vou entrar aqui, eu vou cortar aqui esse beco aqui. Entrou no beco canudo. Era um dos assaltantes. Aí o carro deu volta e parou na porta do banco, Ricardo, imagina. Mas ninguém preocupou em ver o rosto do cidadão, também não ia adiantar nada naquela época. Porém, depois disso, escutamos mais 3 explosões. Aí eu sou especialista de mina. Então, como supervisor de mina, eu sabia e sei fazer carregamento de explosivos. Eu tenho conhecimento também de Excel, Brinel e por aí fora. Banana de explosivo, de pó e gel, não se usa dinamite mais, é banana de pó e gel. Então eu sei todo esse conceito também de mineração. Aí eu falei pro pessoal, cara, essa carga foi grande. Essa carga foi pesada agora. Violento. Tanto que foi que pegou fogo no banco inteiro. Exato. Aí aquela fila de carro passando, descendo o morro ali, e já foi embora todo mundo, e polícia dando tiro. A turma deles ficou lá no quartel e tal e tal. Na época, acho que até a soldada Graziella ficou retida no quartel. E a gente pegou o caminhão, bora que é incêndio. Desce nós com o nosso caminhãozinho, que passa na porta da Credipit, pá, deu aquele tiro no caminhão. Aí eu parei para ver, uma das pás do radiador do caminhão quebrou. E ela rodando, mancando, né? Aí na Credipit só tinha quebrado a vidraça da Credipit, eu não tinha conseguido entrar na Credipit. A gente subiu pro Banco do Brasil, ficamos lá de 2 da manhã até as 5h30 da manhã. Combatemos o incêndio. A gente pisava em cima de malote, assim, você via que era muito dinheiro na época, e tudo pegando fogo, caixa eletrônico, tudo queimando. Aí eu falei com o pessoal, o patrimônio histórico está em cima, que eu sabia disso, Exatamente. né? Aí eu falei, o Instituto Histórico está em cima, tem que apagar esse fogo. E a gente tentando apagar, eu e o Fábio estava de primeiro lá, tinha mais 2 lá fora mantendo a água para mim, esticando as mangueiras, e a gente lá fora. Roupa de combate a incêndio naquela época, era uma calça de couro, que a gente tinha que ganhar da siderúrgica, e um blusão que eu comprei na internet usado. E o capacete que eu tinha também tudo usado. E a gente encarou aquele fogo, não tinha uma máscara própria, e a gente conseguiu combater esse incêndio, o Fábio passou mal por causa do monóxido de carbono, e a gente conseguiu combater o incêndio. 6 horas da manhã chegou o bombeiro. Quando o bombeiro chegou às 6 da manhã, quando foi 6 e pouquinho, chega a TV Alterosa. Aí foi feita a matéria, né? Bombeiro militar apaga fogo do Banco do Brasil. A gente ficou muito bravo nessa época. Por toda a razão, né? Nossa. Mas foi bom que a população abraçou a causa aí, todo mundo viu o que foi que a gente fez. Foi feita uma coisa espetacular, que para mim é espetacular. Nós ganhamos uma medalhazinha desse tamanhozinho, que para mim não tem preço essa medalha, do Instituto Histórico, em agradecimento do que a gente fez. Bravura. E eu não tive nem sequer um muito obrigado à equipe do Banco do Brasil. Sequer alguém procurou a gente, vocês precisam de alguma coisa, nunca procuraram a gente. Nossa. Então, eu até acho que, vou falar talvez a bobagem aqui, mas eu acredito que não. A gente podia ter um caminhão hoje com um emblema lá, doado pelo Banco do Brasil. Sim, né? claro, eles têm condições, seria um mínimo, né? Não é, se esperar de gratidão. Então, assim... Né, pelo combate que poderia ter destruído o prédio inteiro, né? E vocês apagaram fogo em muita coisa deles também. E quando eu consegui arrombar uma das portas, que eu consegui subir no 2º andar, que eu vi aquelas imagens sacras, tudo enfumaçado ali, aquele monte de documento, minha Nossa Senhora. E a gente não pensou 2 vezes, a gente saiu de lá assim, sabe, morto de cansado, mas morto mesmo. E aí... recolhemos nossas ferramentas e o velhinho nosso lá, o caminhão ficou na porta da base, a gente foi dar uma geral depois, mas a gente já foi acordar só na parte da tarde, tão cansado que a gente estava. Claro. E a repercussão na cidade, aquela confusão toda, aí chegou TV de tudo enquanto é lado também. Mas a gente fez a nossa função. O resgate, eu falo com as pessoas, o resgate tem uma função importante. Fazer o que é necessário, mas sem ser visto.
tem que ser reconhecido. Não precisa ser visto. Eu não preciso pegar meu uniforme, que é um uniforme bem apresentável, posso dizer isso para vocês, e ficar na praça falando, eu sou do resgate. Eu não preciso fazer isso. Mas quando você precisa da gente, a gente está ali para atuar, para fazer o que é necessário. Mas fizemos a nossa parte, a gente pega as nossas coisas e vai embora. A gente fez a nossa parte. Eu acho que o importante é isso. Então, a gente não está aqui para brigar com ninguém, a gente está só querendo reconhecimento. Eu acho, talvez alguém não vá gostar do que eu vá falar, eu acho que nós estamos na cidade já há 15 anos, eu acho lamentável o resgate não ter uma base, eu acho lamentável a gente não ter um caminhão de combate a incêndio, eu acho lamentável a minha equipe ser voluntária e não receber nem um centavo. Hoje, eu sou coordenador operacional da instituição. Como coordenador operacional da instituição, legalmente, eu tenho um salário hoje de R$ 3.200. Mas já até deixei de fazer uma coisa que eu fazia. Eu não assino um livro de ponto. Porque, se vocês pararem de pensar legalmente, eu fico 24 horas na base, 365 dias do ano. Se eu um dia entrar com um processo contra o resgate, você já imaginou? Todos os equipamentos que estão lá dentro não vai dar metade do que eu teria que receber. Mas, como eu falei com você, o que está lá, basicamente, a metade ou mais, é o meu que está lá dentro, que eu coloquei lá dentro, mas não é meu, é da população. Sim. Então, eu estou aqui para trabalhar para a população. Só que eu lamento, né, que eu acho que meus meninos que estão lá dentro, eu falo que eles são mais loucos do que eu. Eles trabalham de coração, fazem por amor. Eu tenho muitos que são técnicos, que são engenheiros, vários profissionais aí, sai do serviço e fica lá no resgate com a gente, se doando. E às vezes, Ricardo, e eu pego no pé, porque nós somos uma empresa, lá tem que funcionar 100%. Eu não aceito talvez e mais ou menos lá no resgate. Por isso que muitos entraram e não ficaram lá, porque, eu acho que assim tá bom. Não. Eu acho não, aqui não funciona assim. Quando você precisa de um socorro, você precisa de um socorro de alguém que conhece. E eu não tenho meias palavras. Então, às vezes o Edson é denominado na cidade de cara fechada, de ignorante e tudo, mas um pouco que você me conhece, você sabe como é que eu sou. Eu acho que é conhecer quem que o Edson é. E tomar conta da instituição não é fácil. Nós temos agora, né? Vai ter agora dia 16, Assembleia Geral para nova diretoria. Então, coloco novamente a minha chapa à disposição. Então, coloquei para o pessoal. Aí eu falei com eles, se eu for reeleito, é assim que eu trabalho. Eu não mudo o meu jeito de trabalhar. Mas por quê? Quando eu estou na pista, eu sou profissional. Se eu pego um homem, se eu pego uma mulher, para mim é um corpo que está ali. Eu não vou ver se é bonita, se é bonito, como é que é. Eu tenho que ter respeito por aquela pessoa. E conhecer o que a gente faz. Te dou um grande exemplo aqui. Nós atendemos uma ocorrência grave aqui no centro. O cidadão estava cortando uma árvore, ele cortou um galho, o galho bateu na escada e ele caiu dessa árvore. Ele teve fratura exposta no tornozelo. Nossa. Ele teve múltiplas fraturas. A tíbia dele, do encontro com o tornozelo, moeu tudo, quebrou tudo. Eu fiquei dentro de uma sala vermelha com 3 médicos. Espetacular o serviço dos médicos. Eu sou apaixonado com o corpo humano. E aí, aquela abertura, aquela perna toda aberta, e os médicos fazendo a sutura, porque tinha hemorragias grandes lá. E eu consegui fazer a contenção dessa hemorragia. E aí, os médicos estavam comigo, e a gente fazendo a sutura, eles fazendo a sutura, eu só auxiliando, mantendo o membro alinhado, que era importante. Você imagina ficar 1h30 na mesma posição. Assim eu fiquei, mantendo aquele membro, porque precisava das veias em todas as posições normais, não na posição incorretas. E a vítima foi transferida depois, eu fiquei sabendo que foi para Divinópolis, mas o trabalho foi feito espetacular dos médicos que lá estavam. E o G3 Resgate estava na sala. Então, quantos e quantos casos, seja infarto, seja o que for, a gente entra com uma vítima e o médico fala, Edson, fica aqui. Então, isso é reconhecimento. Isso para a gente é importante. E muitas das vezes, quando a gente atende alguém, algum familiar, a família chega lá fora e fala, Edson, e aí? Aí, às vezes, eu não consigo nem falar com a pessoa. A gente está muito emotivo, muito chateado pela situação que aconteceu, porque eu falo muito. Aqui em Pitangui, 15 anos, só o resgate. Eu estou aqui há 27 anos. Então, eu trabalho aqui para levar você para dentro de casa novamente. A minha equipe trabalha para isso. Só que, infelizmente, nós ainda não fomos reconhecidos como deveria ser. E dentro desse seu interesse por contribuir ainda mais
com Pitangui, para Pitangui, na eleição passada, do ano passado, você se candidatou a vereador. Sim. O que te motivou isso? Financeiro. Se alguém perguntar para mim assim, você queria ser rico, queria comprar casa, carro? Não. Financeiro. O básico, né? Porque eu tenho consciência que hoje, se eu tiver errado, eu até vou adorar se alguém me corrigir. Eu sei que hoje um vereador, ele tira de 7 a 8 mil por mês. É por aí. É por aí. Uhum. Eu já pesquisei. Então, eu hoje, com 7 mil hoje, eu alavanco a minha instituição. Uhum. Pode ter certeza que se o dia que vocês souberem que o Edson ganhou numa eleição, vocês podem ter certeza, só se uma agência não quiser fazer isso para mim. Daqui um mês eu ponho um caminhão na porta do resgate. Do meu bolso. E não vai deixar de atuar no resgate, Nunca, né? nunca. Pode ter certeza que Vai não. continuar lá. Então, por que eu falo isso? Porque eu falei com a Beth. Beth, sentamos e conversamos. 4 mil a 5 mil por mês. Então, às vezes, cai. E nós temos uma coisa que eu queria muito que a população entendesse. Às vezes, a gente faz algum áudio, às vezes a gente reclama de alguma coisa, e algumas pessoas não gostam. E aí denigra a imagem da instituição. Em geral, a imagem do Edson, que é o resgate. Sim. Não tem como falar, quem que é aquele cara ali? Aquele cara é o resgate, é o cara do resgate. Então, a gente tem muito disso. Né? O Ricardo da rádio, é assim que é denominado as pessoas. Sim. Então, eu falo muito isso com as pessoas hoje. Denegrir a imagem de uma pessoa é muito fácil. Mas você virar para um colega e falar assim, ó, quer ver aquele cara ali? Não é ele, a equipe, são espetaculares. Mas aqui, vamos deixar de comer um sanduíche hoje? Vamos mandar um sanduíche para eles? Vamos doar aqui R$1 para eles? Que eles vão pegar esse dinheirinho, vai juntar e comprar um equipamento? Eu preciso disso. Então a gente depende disso. E eu cansei, Ricardo, a gente se humilha demais. Eu falo essa palavra o tempo inteiro, humilhação. A gente humilha demais para manter o G3 Resgate aqui dentro de Pitangui. Eu tenho parceria com a prefeitura, estou sem convênio desde o final de dezembro, ainda não foi renovado o meu convênio, então eu estou sem convênio em janeiro e agora ainda estou sem convênio, está tudo lá na mesa lá, só esperando agora terminar na parte de convênio, que eu conheço a parte burocrática, que eu tenho certeza que a prefeita já falou comigo que já aceitou, vai só assinar lá para a gente, eu tenho uma parceria muito boa com a prefeita também, mas a gente tem aquela deficiência de reconhecimento financeiro. Então, como eu te contei, eu tô com uma ambulância quebrada. Eu tô com um furgão na porta lá, uma van, tá sem combustível. Ela tá com menos de um quarto. Eu não vou sair com ela. Se eu sair com ela dá problema de bomba injetora, eu vou quebrar o motor do meu carro. Tá parado por falta de combustível. Em frente lá, os advogados lá, no pé da Oscar Morato. Tá mesmo. Tá lá, parado, tá lá. É falta de combustível, tá? Que carro tá parado por falta de combustível. De vez em quando a Beth sai pedindo por aí, algum posto doa pra gente. Não precisa nem de falar quantas vezes o nosso amigo lá, Haroldo, doa lá do posto dele, o Wesley, todo mundo doa pra gente, o pessoal do posto Braga, sempre tá doando também. Legal. Zé Roberto da Conamac, um migão da gente do posto Conalto, sempre doa pra gente todo mês, regularmente. Bom. Mas a dificuldade que a gente tem hoje é financeira. Se eu tenho a parte financeira, eu tenho como atender melhor vocês, eu tenho um carro mais novo, eu tenho equipamentos melhores. Então, hoje, para você ter uma noção, com o salário de um vereador, foi o que eu falei, eu sendo um vereador, eu vou conseguir alavancar o resgate. E aí, vamos começar a pensar numa coisa aqui agora. É uma matemática que eu faço aqui na minha cabecinha e jogo para vocês aqui. E eu adoro fazer isso, que eu deixo as pessoas loucas quando eu faço isso. Eu tenho catalogado, registrado mais de 15 mil atendimentos dentro de Pitangui. Eu trago para vocês 2 arquivos deste tamanho, só de papel de BAs, boletim de atendimento. De cada atendimento que a gente faz, ele é registrado. Sim. Assinado por um médico, por um enfermeiro, por um técnico, pelo bombeiro, pelo SAMU, quem for. Para quem que eu levei a minha vítima. Legal. Eu tive na primeira eleição minha, eu tive 640 votos. 640 votos, Ricardo, é muito pouco. Não, você está doido, não é muito pouco. Realmente não é muito pouco. É muito voto, é muito reconhecimento da população. Sim, mas precisava de mais. Mas eu precisava de mais. Por conta de 60 votos eu não entrei. Essa eleição agora, do ano passado, eu tive 540. Eu precisava de mais 40 votos. Não menosprezo, não falo mal, não tô criticando quem ganhou. Quem ganhou, claro, porque é da democracia. Democracia, tá lá, parabéns para quem ganhou. Espero que os que estão lá agora possam reconhecer o resgate. Exatamente. Isso é importantíssimo, isso. Nos ajudar com emendas, com o que puder, vai ser importante. Às vezes, a Beth até fala isso. A gente sempre comenta com os vereadores. Você pode doar 50 por mês para a gente poder pôr combustível nos carros? Ajuda a gente e tal.
Alguns, às vezes, a gente aperta. Edson, vou dar um cheque pré-datado, não tem problema, pode ser. A gente aceita qualquer coisa, Ricardo. A gente aceita. Até injeção usada, a gente aceita. Eu brinco com os pessoal dessa forma. Mas eu preciso ter uma renda. Eu preciso ter uma renda. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei 18 anos em mineração. Sou especialista de resgate em mineração. Eu não aposentei. Por que não aposentei? Porque nos 18 anos de mineração, 13 anos foi dentro da mina. Os outros anos foi fora da mina, dando curso para as pessoas, ensinando como que operava um caminhão e uma máquina de controle remoto. Então, o Ministério do Trabalho, ele não reconhece que eu trabalhei 15 anos dentro de uma mina. Mesmo que se eu for documentar, eu tenho. Mas não existe para eles. O meu cartão que era batido era dentro de uma mina. 13 anos e 8 meses. Aí me foi falado agora, ano passado, que eu estou tentando pesquisar isso todo ano, você tem que voltar para a mina para trabalhar. Mais 3 anos. Para aposentar. Para aposentar. Yes. E aí, o conceito que eu tenho hoje. Aí imagina vocês que estão me ouvindo. Pensa o Edson sair do resgate hoje e voltar para a mineração. Aí a pergunta que eu faço, eu não sou Deus, mas a Beth fala isso comigo, não existe resgate sem você aqui dentro. Então, resgate sem você, o resgate vai morrer. Eu acredito que não, que ninguém é substituível. Mas todo mundo fala comigo, não, se você sair, o resgate morre. O coração é a alma da instituição, né? Claro que depois você vai passar isso adiante, né? Vai haver uma troca de bastão, uma passagem de bastão, que é natural. Vai ter que passar, que o Edson não é eterno. E o Edson já tá um pouquinho cansado. Tem que aposentar também. Tá, eu tô um pouquinho cansado, eu quero ver minha neta crescer, não vi meus filhos crescerem, como eu te contei, eu acordei meu filho para trabalhar com ele, para poder brincar com ele de madrugada. Minha filha, eu lembro que minha filha, uma coisa que me doeu muito, eu trabalhava tanto que eu não via meus filhos direito. No dia que minha filha me viu, um dia ela correu na rua, que ela não sabia quem que eu era, né? Ela assustou comigo assim, eu tava com um boné vindo da empresa, eu nunca tinha usado boné naquela época, eu tinha ganhado aquele boné lá naquele dia. E aí, aquilo me marcou. Não brincar com meu filho e ver minha filha correndo de mim. Aí eu pensei comigo assim, eu tenho que ter tempo. E o tempo hoje é minha neta. Eu quero brincar com a Laurinha hoje, eu quero ser vovô. Isso aí. Tá no caminho certo, tá quase, né? Isso aí. Edson, nosso papo tá excelente, mas nós estamos já caminhando aqui para os instantes finais. Quero deixar o espaço para você fazer deixar uma mensagem mesmo, como você já vinha falando aí, para a população de Pitangui. A importância do G3 Resgate também. Fique à vontade. Ok, obrigado. Eu quero muito que a população de Pitangui e região, né? Mas eu tô aqui dentro da cidade. Primeiro dizer uma coisa para vocês. Eu não vou embora. Eu tenho vários convites para ir embora. Eu não vou embora. Eu tenho base, eu tenho carros em outras cidades. Não vou. Eu nasci aqui. Eu vou continuar aqui. Então, quando eu comecei o resgate aqui na cidade... até hoje a gente ainda toma algumas pedradas, mas eu aprendi uma coisa legal. Cada pedra que a gente toma nas costas está servindo de escada para mim, porque eu tenho certeza que se num dia que eu partir, eu tenho certeza que pode até não ser do lugar, do lado direito de Deus, mas num cantinho ele vai arrumar para mim lá. Eu acredito nisso. E eu trabalho hoje para o dia de hoje, Ricardo. Eu faço tudo o melhor possível para hoje. Então eu queria muito que cada morador de Pitangui, você empresário, qualquer você de Pitangui e região, que pudesse falar assim, eles precisam de ajuda. Nós precisamos de uma base. Nós precisamos de um local para falar assim, a gente não vai sair daqui mais. Eu vou deitar, vou dormir, saber que eu vou continuar aqui nessa base. Então nós só queremos reconhecimento. E pelo amor de Deus, cada um de vocês que ouve nosso trabalho, que vê o nosso trabalho, fale com as pessoas quem que nós somos, o que que a gente faz, porque rede social, eu pego muito esse exemplo, rede social para mim é igualzinho um avião, ele foi criado para salvar vidas. E quando o nosso amigo lá criou o 14 bis, ele imaginou que era para estreitar os laços. Exatamente. Como um celular. A humanidade, né? Para melhorar a humanidade. Isso. Não para as guerras e não para o telefone afastar as pessoas. É o resgate. Então o resgate foi criado para unir pessoas e salvar pessoas. Mas eu queria que as pessoas pudessem usar a rede social para reconhecer o que a gente faz e poder fazer campanha para a gente, para estar ajudando a gente, para levar para a gente um sanduíche, levar para a gente uma comida, um arroz, um feijão, qualquer coisa para a gente poder manter nossa instituição. É um pneu, é um combustível para o nosso carro, que é uma vergonha um carro parar por falta de combustível. Eu acho que numa cidade de 309 anos, parar uma ambulância por falta de combustível, eu acho que é uma vergonha. Tá, deixa bem claro isso aqui. Então, eu só quero aproveitar esse espaço aqui de vocês, agradecer demais aqui a você e a toda a equipe que está aqui nesse momento
e dizer para vocês, se eu ainda, Deus me deu uma oportunidade, se existe e alguém acredite que existe uma outra vida além dessa aqui, pode ter certeza, eu quero vir novamente do jeito que eu sou, para eu poder fazer algo para as pessoas, que eu só sei fazer isso. Salvar vidas. Obrigado. Muito obrigado, Edson. Só temos a agradecer em nome também de toda a equipe e da população de Pitangui região, que é diretamente beneficiada todos os dias pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Vida Vida longa para você e pro G3 Resgate. Amém. Seus projetos todos. E a aposentadoria também, para aproveitar, né? Sim, se Deus quiser, vai dar certo. Felicidades. Obrigado. É isso aí, gente. Esse foi o Pitanguense do Dia, podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho, pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Você pode conferir este e outros episódios no YouTube, no Spotify e também na Deezer. Aproveite e siga o @Pitanguense do Dia nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Threads, até mesmo no LinkedIn. E para você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma. Comida simples e caseira com cardápio variado de segunda a sexta. E aos sábados tem uma deliciosa feijoada. Self-service à vontade sem balança. Rua Fortunato Lopes 61, bairro Santa Luzia, Pitangui. Delivery das 10h30 da manhã às 2 da tarde, sem taxa de entrega. Peça o seu almoço pelo Telezap 991 24 84 75. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma.